Seja muito bem-vindo ao canal Oração a Deus. Aqui não se trata apenas de vídeos ou conteúdos espirituais. Aqui é um lugar onde o céu se inclina para ouvir o seu clamor. É um espaço onde orações são sementes e milagres são colheitas. Nada neste momento é comum. Esta é uma convocação divina, um encontro sagrado entre sua alma e o trono da graça. E se você chegou até aqui, foi conduzido, não por acaso, mas por propósito. Hoje nós nos unimos em espírito para invocar aquela que o próprio Deus escolheu como Mãe do Salvador. Aquela que, mesmo em silêncio, carrega o som mais poderoso, o da fé que não desiste. Maria, a Mãe de todos, aquela que está presente nos momentos em que todos se vão. Aquela que acolhe o fraco, fortalece o abatido e intercede até quando não sabemos mais o que pedir. Se você sente que esta oração veio no momento certo, pare tudo agora. Desconecte-se das vozes do mundo e abra os ouvidos da alma. Feche os olhos se for preciso e declare com fé nos comentários: Mãe do céu, eu confio em ti. Este comentário não é só uma frase. É um ato espiritual, uma declaração pública no mundo invisível, um selo de fé sobre a sua casa. Ó Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos, intercede agora por cada lar que se une nesta oração. Tu que acolheste a mensagem do anjo com humildade, acolhe também o clamor desesperado dos teus filhos. Estamos cansados, Mãe. Muitos estão em silêncio porque já não têm mais palavras. Outros estão gritando por dentro, mas ninguém percebe. E há aqueles que, mesmo com fé abalada, ainda seguram nas tuas mãos. Por esses, nós oramos. Cobre agora este lar com teu manto. Caminha por cada ambiente. Passa pela porta de entrada e sela-a com a paz. Visita a cozinha e transforma a escassez em abundância. Entra nos quartos e toca os travesseiros de quem chora escondido. Vai até o banheiro e leva embora toda angústia lavada em lágrimas solitárias. Que nenhuma parede seja barreira para a tua presença. Que nenhum cômodo fique sem tua visita. E que esta casa, a partir de hoje, seja conhecida como lugar de milagre. Mãe querida, há tantos que acordam sem forças, que já não encontram sentido no dia a dia, que sentem que perderam o brilho, a direção, a motivação, que o peso da rotina esmagou os sonhos e que a vida virou sobrevivência. Mas nós cremos. Tua presença pode reacender tudo. Basta um olhar teu, um suspiro do céu, e o impossível começa a se mover. Maria, quantos aqui te invocam em silêncio? Quantos aprenderam a guardar a dor para não preocupar os outros? Quantas mães choram pelos filhos? Quantos pais carregam sozinhos o fardo da responsabilidade? Quantos jovens sentem-se perdidos entre o que são e o que o mundo exige que sejam? Quantos idosos lutam contra o esquecimento, o abandono, a solidão? Passa, Mãe. Passa com tua compaixão por cada um deles e lembra-os de que tu nunca esqueces os teus. Tu que estavas aos pés da cruz quando todos fugiram, fica agora conosco neste momento de cruz. Ensina-nos a não desanimar. Dá-nos a firmeza que tiveste ao ver o filho sofrendo e ainda assim permanecer. Dá-nos tua resiliência, tua doçura, tua fé inabalável. Mãe do silêncio, ensina-nos também a ouvir o que Deus está dizendo nas entrelinhas da vida, a perceber os sinais, os toques sutis do Espírito, a crer mesmo quando tudo parece parado, a confiar mesmo quando nada se move. Que possamos aprender contigo a guardar no coração, a esperar com esperança, a obedecer com amor. E se há pecados, Mãe, apresenta-os ao teu Filho com teu olhar misericordioso. Se há culpas, cobre-as com teu amor que acolhe. Se há feridas, unge com teu perfume de consolo. Se há desesperança, sopra de novo a fé. Se há trevas, resplandece com a luz que vem do céu. Tu que foste socorro nas bodas de Caná, sê agora socorro nesta casa. Diz mais uma vez ao teu filho: eles não têm mais vinho.
Porque há lares que perderam a alegria, há casamentos que perderam o brilho, há famílias que já não se olham com ternura. Que Jesus transforme a água da rotina no vinho da renovação. Que o milagre da transformação comece agora. Ó Mãe das dores, escuta os gemidos de quem ora com a alma rasgada, de quem não tem palavras, mas oferece o próprio coração como clamor. De quem já tentou de tudo, mas hoje escolheu tentar o céu. Tu que sempre ouves, responde. Tu que sempre vês, age. Tu que sempre acolhes, abraça. E que esta oração, Mãe, não acabe ao fim do vídeo. Que ela ecoe nos cantos da casa. Que o ambiente espiritual seja outro. Que o sono seja tranquilo. Que as madrugadas deixem de ser pesadelos. Que as manhãs tragam esperança. Que os olhares se reencontrem. Que as lágrimas sequem. Que o ar pareça mais leve. Porque tua presença mudou tudo. Mãe amada, continuamos em oração, com os corações abertos e a alma rendida à tua intercessão. Permanecemos neste momento como quem não quer sair da tua presença, porque estar contigo é como encontrar abrigo no meio da tempestade, refúgio em meio ao caos, colo no meio da dor. Sabemos que o céu se move quando uma mãe ora por seus filhos, e não há oração mais poderosa do que a tua. Por isso, Mãe, entra mais fundo nesta casa. Vai além das paredes, além da rotina. Visita as intenções. Percorre os pensamentos. Escava os sentimentos mais escondidos. Toca nos traumas antigos, nas mágoas nunca ditas, nos gritos abafados, nos sorrisos forçados. Vai até o lugar onde ninguém nunca chegou. E ali, planta o bálsamo da cura. Quantas vezes, Mãe, tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes guardamos a dor para não preocupar os outros? Mas agora entendemos. Há dores que só o céu pode curar. Há feridas que só tua intercessão pode tocar. Por isso, entregamos a ti o que nem sabemos mais como carregar. Entregamos os pesos silenciosos. Entregamos os ciclos de fracasso. Entregamos as repetições que nos travam. Entregamos as vozes que nos diminuem. Entregamos o medo do futuro, a vergonha do passado, a dúvida do presente. E te pedimos, apresenta tudo isso a Jesus. Ele que não nega nada ao teu pedido, porque reconhece em ti a serva fiel, a mãe obediente, a intercessora que nunca abandona. Maria, leva ao coração de Jesus cada nome desta casa, cada história, cada necessidade, cada oração escondida. Leva, Mãe, com tua doçura, com tua urgência de mãe, com tua compaixão que não adia milagres. Se há crianças neste lar, cobre-as com tua ternura. Protege-as da maldade do mundo, dos perigos que os olhos não veem, das palavras que ferem, dos laços que machucam. Guarda os seus passos, suas amizades, seus caminhos. Que cresçam debaixo do teu olhar, guiadas pela tua sabedoria, firmes como raízes, leves como asas. Se há jovens, Mãe, visita suas batalhas internas. O conflito entre ser quem são e quem o mundo exige que sejam. A pressão de corresponder, de agradar, de dar conta. Alinha suas identidades com o céu. Que eles saibam que não foram criados por acaso, mas com propósito. Que são amados, mesmo nas suas imperfeições. Que são chamados, mesmo com seus medos. Se há casais, entra nos relacionamentos. Cura o que o tempo feriu. Reconcilia os olhares que se perderam. Restaura o diálogo, a parceria, o amor que parecia ter esfriado. Que o perdão encontre espaço. Que a humildade vença o orgulho. Que o amor seja renovado como no primeiro dia. Mãe, lembra-nos que o casamento é aliança sagrada e que o amor verdadeiro resiste às tempestades quando está firmado em Deus. Se há idosos, consola suas memórias. Aquece seus dias com ternura. Dá sentido às manhãs que parecem repetitivas. Renova o brilho do olhar, a força do espírito, a certeza de que ainda há propósito, mesmo nos últimos capítulos da vida.
que nunca se sintam descartados, esquecidos, abandonados. Que saibam, enquanto respiram, ainda estão em missão. Mãe, se há alguém que se sente sem forças, que tua presença renove. Se há alguém que desistiu por dentro, que tua voz desperte. Se há alguém que está esperando há muito tempo, que teu olhar traga esperança. Se há alguém que tem chorado escondido, que teu abraço espiritual o envolva agora. Porque quando tu chegas, o ambiente muda, o coração acalma, o medo perde força e a fé renasce. E se essa oração está sendo resposta para o que você vinha pedindo em silêncio, declare com fé nos comentários: Maria, tua presença muda tudo. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de consolo, aquela pessoa que está sorrindo por fora, mas gritando por dentro. Você pode ser instrumento de milagre na vida dela. Ó Mãe da Misericórdia, ainda estamos aqui. Permanecemos com o coração rendido, com a alma silenciosa, com os olhos espirituais abertos, aguardando o toque do céu. Porque sabemos, quando permanecemos na tua presença, milagres são gerados. Não estamos diante de uma tela, estamos diante do sagrado. A tua presença é real, viva, operante. E hoje, Mãe, queremos te apresentar as lutas invisíveis, as batalhas que não aparecem em diagnósticos, os conflitos que não são ditos em voz alta, aquilo que pesa no peito e que ninguém percebe. Tantas pessoas se acostumaram a sorrir para esconder a dor, a funcionar no automático, a fingir força para não preocupar ninguém. Mas tu, Mãe, que sonda os pensamentos antes mesmo que se formem, vê o que os olhos humanos não conseguem. Visita agora, Maria, os pensamentos dos que habitam esta casa. Toca nas ideias ansiosas, nos medos recorrentes, nas vozes interiores que criticam, nos pensamentos de desistência. Se há alguém lutando contra a depressão, que tua luz brilhe nas trevas da mente. Se há pensamentos de inutilidade, de fracasso, de culpa, que sejam substituídos por verdades divinas. Tu que geraste em teu ventre o Verbo de Deus, gera agora dentro de nós a palavra que cura, a promessa que renova, a verdade que liberta. Vai além, Mãe. Entra também nas memórias. Porque há dores que nasceram no passado, mas que ainda sangram no presente. Há lembranças que foram varridas para debaixo do tapete da alma, mas que continuam pesando. Há palavras ditas por outros que ainda ecoam como feridas abertas. Passa com tua suavidade sobre essas memórias. Transforma cada lembrança dolorosa em testemunho de superação. Que nada do que foi vivido seja maior que o que está por vir. E se há alguém que se sente indigno, que acredita que não merece amor, cura, recomeço, lembra-o, Mãe, de que ninguém é esquecido por ti, de que tua intercessão alcança até os mais cansados, de que tua presença não exige perfeição, apenas entrega. Tu não visitas casas perfeitas, tu visitas corações disponíveis. E agora, aqui, há um coração pronto para ser restaurado. Mãe, restaura também os vínculos quebrados. Laços de amizade que se perderam, famílias divididas por orgulho, relacionamentos que foram desfeitos por mágoas acumuladas. Passa entre os corações como ponte. Derruba os muros que o ego construiu. Reconecta o que o tempo separou. Reacende a chama da empatia, do perdão, do recomeço. Que as palavras não ditas voltem a fluir. Que os abraços represados sejam libertos. Que o amor volte a ser expressão viva dentro desta casa. E se existe nesta casa alguém que tem vivido dias de silêncio pesado, de solidão que grita, que tua presença se manifeste como companhia real. Que este coração saiba, não está só. Porque onde há uma alma que clama, há uma mãe que responde. Tu não abandonas os teus. Tu não ignoras as lágrimas escondidas. Tu és aquela que desce até os vales mais profundos só para levantar um filho. Mãe do consolo, também te pedimos pelos que carregam culpas. Culpas do que fizeram, do que não conseguiram, do que deixaram escapar.
culpas que viraram correntes que os impedem de avançar. Hoje, Maria, apresenta esses fardos ao teu filho. Que Jesus estenda as mãos de misericórdia e diga: está perdoado. Que a culpa se dissolva na graça, que o passado deixe de ditar o presente, que haja liberdade, que o peso se transforme em asas, que o choro se converta em louvor. E se esta oração está alcançando você de um jeito que palavras não explicam, declare com fé nos comentários: Maria, teu toque alcançou meu coração. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras agora. Talvez seja a única voz de amor e esperança que essa pessoa escute hoje. Ó Mãe Santíssima, seguimos aqui. A oração continua, e com ela, o mover do céu sobre esta casa. Porque não é o tempo do relógio que define o milagre, é a constância do coração. Permanecemos nesta oração como quem sabe que há algo acontecendo além do que os olhos podem ver. Porque quando a fé insiste, o céu responde. Hoje, queremos apresentar a Ti, Mãe, todas as causas impossíveis, aquilo que o mundo diz que não tem solução, o diagnóstico que parece definitivo, a dívida que foge do controle, a reconciliação que parece distante demais, a promessa que ainda não se cumpriu, o emprego que não chegou, a resposta que nunca veio. Todas essas questões colocamos agora em Tuas mãos intercessoras. Tu que conheces a força da espera, vem agora ensinar-nos a esperar com fé. Ensina-nos a olhar para o impossível como quem olha para o mar e acredita que ele pode se abrir. Ensina-nos a confiar mesmo quando a resposta demora. A crer mesmo quando tudo ao redor grita, não dá mais. A permanecer mesmo quando tudo em nós pede para desistir. Maria, Mãe do impossível, tu que um dia escutaste do anjo. Para Deus, nada é impossível. Traz essa verdade para dentro desta casa. Que cada canto deste lar ecoe essa promessa. Que cada coração que habita aqui se levante com esperança. Que onde houver desânimo brote fé. Onde houver escuridão brilhe a luz da certeza. Porque quando tu intercedes, até o impossível se curva à vontade de Deus. E se há alguém nesta casa vivendo ciclos de repetição, os mesmos erros, os mesmos problemas, as mesmas quedas, que tua intercessão quebre esses ciclos agora. Que todo padrão que aprisiona, que toda herança emocional de dor, que todo espírito de estagnação seja cancelado em nome de Jesus. Tu que és Mãe libertadora, desfaz agora os laços que não vêm do céu. Abre caminho onde antes havia bloqueio. Restaura rotas onde havia confusão. Mãe, visita agora os ambientes físicos deste lar. Vai além do espiritual. Toca nas paredes, nos móveis, nos objetos. Se há algo nesta casa que carrega memórias pesadas, que tua presença consagre e purifique. Se há cantos onde houve brigas frequentes, onde lágrimas secaram nos travesseiros, onde palavras feriram mais do que gestos, passa com tua unção de cura. Que o passado não tenha mais voz aqui. Que os ambientes deixem de carregar o peso do que foi e passem a respirar o que Deus está fazendo agora. Que os corredores desta casa sejam caminhos de reconciliação. Que os quartos sejam refúgios de paz. Que a cozinha seja espaço de comunhão. Que a sala volte a ser lugar de riso. Que o lar todo volte a pulsar como lar de verdade, como espaço onde o céu se sinta em casa. Se houver objetos que foram trazidos sem discernimento, lembranças de dores, itens carregados de energias erradas, que agora o Espírito Santo revele. E com teu olhar materno, Mãe, guia esta casa a se tornar ambiente puro, ambiente leve, ambiente consagrado, porque o céu não habita em ambientes pesados. O céu permanece onde há espaço para a luz. E se há neste lar ruídos invisíveis, sons espirituais que perturbam, presenças que causam desconforto, noites em que o sono não chega, pedimos agora que tua paz seja como um óleo derramado. Que cada madrugada seja selada pela tua proteção. Que cada noite seja descanso verdadeiro.
Que o corpo descanse, mas que a alma também respire. Se esta oração está tocando áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam ser tocadas, escreva com fé nos comentários: Maria, restaura meu lar por completo. E compartilhe esta oração com alguém que está passando por lutas silenciosas dentro de casa. Sua palavra pode ser o início de uma mudança que ele tanto precisa. Mãe querida, seguimos em oração. O tempo passa, mas nossa sede permanece. Nossa alma não se cansa de clamar, porque encontrou em ti não apenas uma intercessora, mas um lar. Em ti há acolhimento, há direção, há cura. Permanecer em oração contigo, mãe, é como permanecer abrigado em meio à tempestade. Tua presença muda o clima da alma. Tua voz muda o rumo do coração. Teu olhar resgata o que parecia perdido. Hoje, nos rendemos diante de ti para apresentar as batalhas que ninguém vê, os conflitos interiores, as lutas mentais, os cansaços emocionais. Maria, muitos que escutam esta oração não estão sangrando por fora, mas estão feridos por dentro. Carregam mágoas antigas, rejeições que nunca cicatrizaram, traumas que foram guardados em silêncio por medo ou vergonha. E mesmo sem saber como, continuam caminhando, mas estão exaustos. Mãe da compaixão, entra nessas áreas escondidas da alma. Passa pela mente cansada, pela memória carregada, pela culpa mal resolvida. Tu que és mestra do silêncio, escuta os gritos que não são ditos. Tu que és mãe da verdade, revela o que precisa ser curado. Vai até o ponto da ferida, toca onde ninguém jamais tocou, e ali planta a paz. Visita também, mãe, os que têm vivido conflitos com a própria identidade, os que não se aceitam, os que se comparam, os que se olham no espelho e só enxergam falhas. Maria, ensina-nos a ver como tu vês, a enxergar beleza onde só vemos defeito, a reconhecer valor mesmo nas nossas quedas, a lembrar que fomos criados à imagem do Altíssimo e que por mais que o mundo tente apagar isso, ainda brilha em nós uma centelha divina. Quantos filhos teus estão presos em armadilhas emocionais? Ciclos de autossabotagem, relações tóxicas que se repetem, padrões de comportamento herdados de gerações passadas. Pessoas que se sentem incapazes de romper com aquilo que sabem que as machuca. Mãe, quebra essas correntes. Liberta esses corações. Arranca pela raiz tudo o que aprisiona. Que teu olhar que desfaz julgamento seja agora como espada de luz cortando tudo o que não vem de Deus. Mãe do recomeço, visita também os que desistiram, os que ainda respiram, mas por dentro já se entregaram. Aqueles que abandonaram seus sonhos, que silenciaram suas orações, que deixaram de acreditar. Muitos até continuam indo à igreja, lendo a palavra, mas o coração está desligado, o ânimo se perdeu. A esperança virou memória. Mas tu que carregaste no ventre a vida, sopra agora novo fôlego sobre esses ossos secos. Levanta o cansado, reacende a chama do abatido, desperta os dons adormecidos, restaura os sonhos engavetados, dá coragem para recomeçar, mesmo depois de tantas quedas. Ensina que nenhuma falha é definitiva, que todo dia é chance nova, que não há ponto final onde Deus escreve vírgulas, e que tu, mãe, és especialista em dar recomeços a quem achava que já não havia mais estrada. Maria, visita também os relacionamentos silenciosos, casamentos onde o diálogo cessou, famílias que vivem sob o mesmo teto, mas com corações distantes, pais e filhos que se tratam com formalidade, como se fossem estranhos, irmãos que se afastaram por feridas mal resolvidas, lares onde o amor esfriou, mas ainda pulsa, escondido sob o peso do orgulho. Mãe do amor, passa entre essas pessoas, semeia paciência, empatia, escuta verdadeira. Toca nas palavras que foram ditas e machucaram. Apaga os ruídos da mágoa, que haja espaço para a reconciliação, que o perdão encontre solo fértil
Que o me perdoa volte a ser dito com sinceridade. Que o eu te amo não seja economizado por medo de rejeição. Que o abraço não seja adiado. Que a conexão volte e que o lar mesmo ferido volte a ser abrigo. Há lares, mãe, onde o silêncio pesa mais que qualquer grito, onde não há brigas, mas também não há conversa, onde a ausência se tornou hábito, onde o afeto se perdeu entre as tarefas do dia a dia. Entra nesses lares e traz vida. Reensina o valor do olhar nos olhos, do toque, da escuta. Que o lar seja mais que uma casa, seja um lugar de acolhimento, de construção, de presença real. E tu, que és consoladora dos que sofrem, visita os corações enlutados, os que perderam alguém e não sabem como continuar, os que choram à noite e sorriem de manhã para não preocupar. Tu que estiveste ao pé da cruz, sabes o que é dor de perda. Por isso abraça os que sentem saudade, vazio, dor. Transforma o luto em gratidão, que a ausência se preencha de paz, que cada lembrança deixe de doer e comece a fortalecer. E se esta oração está trazendo luz para áreas da sua alma que estavam em sombras, escreva com fé nos comentários: Maria, teu consolo me alcançou. E compartilhe esta oração com alguém que carrega batalhas emocionais. Você pode ser a ponte entre essa alma e a cura que vem do céu. Mãe do céu, seguimos nesta atmosfera de oração, onde o tempo parece desacelerar e a alma encontra repouso. Não há lugar melhor do que estar sob teu olhar, porque mesmo quando o mundo pesa, tua presença alivia. Mesmo quando tudo ao redor ruge, tua voz acalma. És mãe, és intercessora, és refúgio. Hoje queremos apresentar diante de ti as decisões que carregamos no coração. Há momentos na vida em que cada escolha parece determinante, em que qualquer passo dado pode mudar toda a direção. Muitos que oram agora contigo estão nesse exato ponto, diante de bifurcações, cercados por dúvidas, pressionados por prazos, cercados por expectativas. Maria, ajuda-nos a decidir segundo o coração de Deus. Tu que soubeste ouvir a voz do anjo, mesmo sem compreender tudo, ensina-nos a ouvir a voz do Espírito em meio ao barulho da mente. Silencia os ruídos interiores. Silencia as opiniões alheias que confundem. Silencia os medos que gritam. E deixa apenas o som suave da sabedoria divina ecoar dentro de nós. Mãe, apresenta ao céu os currículos que foram enviados e ainda não receberam resposta. Os planos que estão sendo traçados, mas que ainda não têm clareza. Os relacionamentos em dúvida. Os convites profissionais. As propostas que parecem promissoras, mas que ainda geram hesitação. Que nenhuma decisão seja tomada por impulso. Que nenhuma porta se abra sem a paz de Deus como confirmação. Tu que és portadora de direção, passa agora nesta casa e sopra discernimento. Que as escolhas não venham da ansiedade, mas da oração. Que os caminhos não sejam guiados por medo de escassez, mas pela certeza de provisão. Que cada sim seja fruto de sabedoria, e que cada não seja sustentado pela coragem de confiar. Mãe, visita também os projetos que moram na alma, ideias que surgiram em oração, sonhos que foram revelados no silêncio, planos que ainda nem foram falados em voz alta. Quantos dons escondidos, quantos talentos adormecidos, quantas visões que ainda não saíram do papel. Sopra a vida sobre cada um deles. Que esta casa se torne também terreno fértil para realizações. Que o medo de falhar não seja maior que o desejo de obedecer ao chamado. Tu que carregaste no ventre o plano de salvação da humanidade, ensina-nos a carregar com fidelidade os projetos que o céu plantou em nós. Que tenhamos responsabilidade espiritual com o que recebemos. Que não desprezemos os pequenos começos. Que não enterremos nossos talentos por medo de julgamento. Que tenhamos ousadia santa, porque quem caminha contigo não caminha sozinho, caminha em aliança com o céu. Mãe querida, toca também no tempo desta casa.
Porque há famílias vivendo fora de ritmo. Gente apressada demais, sempre correndo, sem tempo para sentir. Gente paralisada demais, esperando tudo acontecer sem mover-se. Equilibra o tempo dos moradores desta casa. Que o relógio aqui marque mais do que as horas, que marque propósitos. Se há atrasos espirituais, que o céu antecipe. Se há adiantamentos humanos, que o céu desacelere. Que tudo se alinhe ao tempo de Deus. Porque nem tudo que parece urgente é importante, e nem tudo que parece demorado está fora do plano. Mãe, ensina-nos a viver com sensibilidade espiritual para perceber os tempos e estações. Se há nesta casa alguém esperando há muito tempo, por uma cura, uma resposta, uma mudança, que receba hoje a paz da espera, porque quem confia em Deus não espera à toa. Espera sendo tratado, espera sendo moldado, espera sendo fortalecido, que a espera seja fértil e não frustrante. Mãe do silêncio, entra também nos processos que estão acontecendo por dentro, porque há mudanças que não se veem de fora, mas que estão acontecendo no profundo da alma. Há pessoas que, mesmo ainda em meio à dor, já começaram a ser restauradas, que mesmo sem resultados visíveis, já estão sendo transformadas. E tu, mãe, que és paciente e presente, acompanha cada fase desses processos. Maria, olha também pelos que estão com o coração dividido. Gente que quer servir a Deus, mas ainda sente atração por aquilo que o afasta. Gente que deseja ser luz, mas ainda luta contra sombras internas. Gente que ama, mas não sabe demonstrar. Gente que quer avançar, mas tem medo de deixar o que sempre conheceu. Tu que compreendes a complexidade humana, intercede por esses filhos com paciência e guia-os com ternura para o centro da vontade do Pai. E se esta oração está trazendo clareza para sua mente, acalmando sua alma e renovando suas decisões, escreva com fé nos comentários: Maria, guia cada passo meu com sabedoria e paz. E compartilhe esta oração com alguém que está em dúvida sobre o caminho a seguir. Sua partilha pode ser exatamente a luz que essa pessoa está pedindo em oração. Mãe do céu, permanecemos contigo, porque há orações que não se encerram com um amém. Há orações que se tornam morada, que se estendem como uma conversa com a alma. E assim estamos, em diálogo contínuo com o céu, sob tua intercessão fiel. Hoje te apresentamos, Mãe, a saúde dos que habitam esta casa. Quantos corpos cansados, quantas mentes exaustas, quantas dores que a medicina não explica, quantas noites mal dormidas, quantas consultas que não resolvem, e até onde o tratamento humano não alcança, nós sabemos, tua presença alcança. Tu que trouxeste ao mundo o médico dos médicos, visita agora cada pessoa que sofre. Se há alguém com dor crônica, que tua intercessão traga alívio. Se há diagnósticos preocupantes, que tua presença traga direção e paz. Se há incertezas sobre exames, que tu prepares os caminhos. E se há medo, que seja substituído por confiança. Porque sabemos, quando tu estás, a cura que transcende a lógica. Toca, Mãe, nos que estão emocionalmente adoecidos, aqueles que não conseguem levantar da cama, que se sentem sem propósito, sem cor, sem força, que sorriem por fora, mas estão afundando por dentro. Passa com tua mão de mãe sobre esses corações e sopra um novo ânimo. Que o Espírito Santo, pela tua intercessão, renove o fôlego, que o peito volte a respirar alívio, que o corpo sinta leveza, que a alma reencontre direção. Mãe da cura, visita os pequenos desta casa, crianças que enfrentam enfermidades, que lutam contra medos, inseguranças, traumas. Crianças agitadas, tristes, caladas demais. Tu que cuidaste de Jesus com tanto zelo, passa sobre cada criança com tua doçura. Que elas cresçam saudáveis por dentro e por fora. Que sintam que são vistas, ouvidas e amadas. E se há jovens enfrentando doenças que os impedem de sonhar, sejam físicas ou emocionais, mostra-lhes que não estão sozinhos,
que há um céu que vela por eles, que a dor que enfrentam hoje pode ser a base do testemunho de amanhã, que sua história não está sendo interrompida, está sendo redirecionada para algo maior. Toca nos adultos, Mãe, aqueles que vivem pressionados pela rotina, esgotados pelas responsabilidades, mas que seguem em frente por amor aos seus. Dá a eles descanso real, equilíbrio, renovação. Que o corpo seja sustentado, mas que o espírito também seja restaurado. Toca nos pais e mães que estão se anulando, que esquecem de si mesmos enquanto cuidam dos outros, que sejam também cuidados pelo céu. E toca também, Mãe, nos idosos desta casa. Quantos sentem o corpo falhar, a memória enfraquecer, os dias se tornarem longos e solitários. Leva até eles um abraço do céu, que eles sintam que ainda são importantes, que ainda têm missão, que o tempo não os descartou, que sua vida é preciosa até o último suspiro, que sua história é raiz da bênção que ainda floresce nesta casa. Maria, queremos também te entregar os vícios e desequilíbrios que roubam a saúde integral, o excesso de comida, o uso inconsciente de remédios, o abuso do álcool, a dependência da internet, as fugas emocionais que se tornaram hábitos, as tensões que se acumulam no corpo, os vícios que se disfarçam de prazer, mas carregam destruição. Liberta, Mãe. Liberta com tua autoridade de Mãe do Redentor, que a graça vença os padrões nocivos, que a disciplina vença a compulsão, que o amor próprio vença o autoabandono. Se há doenças hereditárias, quebra ciclos. Se há enfermidades espirituais, sela com a paz. Se há dores físicas que escondem traumas, revela a raiz. E cura. Cura não só o sintoma, mas a origem. Cura com leveza, cura com graça, cura com permanência. E que esta casa, a partir de hoje, seja um ambiente de saúde integral. Que a mesa seja lugar de nutrição e comunhão. Que os quartos sejam refúgios de descanso verdadeiro. Que o ar que circula aqui seja leve. Que os hábitos mudem. Que as palavras tragam vida. Que os gestos gerem cuidado. E se esta oração está tocando alguma área do seu corpo ou da sua alma, declare com fé nos comentários. Maria, cura o que ninguém vê. E compartilhe esta oração com alguém que esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez seja a palavra que essa pessoa precisa para não desistir da vida. Mãe, permanecemos contigo. Esta oração é como um rio que flui. E quanto mais seguimos, mais percebemos que a cura está no caminhar contigo. Porque tu não apenas intercedes por nós, tu nos ensinas a caminhar com fé, mesmo quando o chão parece instável. Hoje, Mãe, queremos colocar em tuas mãos um pedido profundo. Restaura a paz dentro desta casa. Não apenas a ausência de brigas ou gritos, mas a verdadeira paz, aquela que não depende das circunstâncias externas, mas nasce no coração de cada um. Tu sabes, Mãe, quantas casas vivem sob tensão silenciosa, onde as palavras ferem mais do que curam, onde as conversas são sempre cheias de críticas, onde os gestos perderam o afeto e o toque se tornou raro, onde o bom dia é automático e o como você está já não espera resposta. Passa por essas casas, Mãe, passa por esse tipo de dor. Traz de volta o respeito, reacende a gentileza, que os laços familiares sejam restaurados, que o perdão volte a circular entre os cômodos, que cada morador volte a enxergar o outro como irmão, como parceiro de jornada, não como adversário. Tu que conheces o poder de uma palavra dita com amor, ensina esta casa a falar com ternura, que cada frase carregue empatia, que o tom de voz não levante muralhas, mas construa pontes, que até as correções sejam feitas com sabedoria. Que a comunicação nesta casa seja ferramenta de cura, não de conflito. Maria, se há desentendimentos antigos entre membros da família, entre amigos distantes, entre pais e filhos, entra no meio dessas histórias.
Mostra que o tempo não precisa ser barreira, que a distância não precisa ser permanente, que há espaço para recomeços, que o orgulho pode ser vencido pela humildade. E se há mágoas escondidas, ressentimentos não ditos, feridas ignoradas, toca agora nessas raízes. Que nada fique camuflado, que a dor que foi negada seja finalmente tratada, que o coração que estava endurecido volte a sentir, que o peito que carregava peso encontre alívio. Mãe do céu, ensina os membros desta casa a se escutarem de verdade, porque escutar é mais que ouvir palavras, é captar emoções, perceber silêncios, reconhecer os pedidos que não são ditos, que haja tempo para as conversas sinceras, que haja espaço para a vulnerabilidade, que os muros caiam, que as defesas descansem. Tu que viveste em uma casa pequena, mas cheia de amor, traz essa atmosfera para este lar, que mesmo que falte espaço, sobre presença, que mesmo que faltem recursos, sobre comunhão, que esta casa se torne leve, não por ser perfeita, mas por ser cheia de verdade, de afeto, de cuidado. E te pedimos, Mãe, que também cuides do ritmo da vida dentro deste lar. Quantos vivem acelerados, correndo atrás do tempo, sem tempo para respirar, para perceber, para estar presente. Ensina esta casa a desacelerar, a valorizar as pausas, a honrar os momentos simples, porque é no cotidiano que Deus também se revela. Que cada refeição compartilhada seja sagrada, que o café da manhã não seja apressado demais para um bom dia sincero, que os jantares sejam ocasiões de reconexão, que os sofás sirvam não apenas para descanso, mas para conversas e risos, que o lar volte a ser lugar de encontros, e se há ausência de diálogo entre casais, que tu, Mãe, reabra os caminhos do coração. Se há silêncio entre irmãos, que tu sopres reconciliação. Se há filhos calados demais ou pais duros demais, que tu tragas equilíbrio. Mostra que cada um tem valor, que todos precisam ser vistos, ouvidos, respeitados. Tu que acolheste em tua casa o próprio Deus feito homem, ensina-nos a tratar cada membro desta casa como imagem de Deus, que ninguém seja ignorado, que ninguém seja diminuído, que até os pequenos, os tímidos, os mais calados encontrem voz, espaço e acolhimento. Mãe da união, sela esta casa com tua paz, que mesmo quando houver conflitos, porque somos humanos, que a resolução venha rápida, que o amor sempre seja maior que o desentendimento, que o Espírito Santo habite aqui como hóspede permanente e não como visitante esporádico. E se esta oração está restaurando o ambiente da sua casa, trazendo alívio, reconexão e paz, declare com fé nos comentários: Maria, sela meu lar com tua paz. E compartilhe esta oração com alguém cuja casa está precisando reencontrar harmonia. Seu gesto pode ser o início de uma restauração que essa família espera há tempos. Mãe, continuamos firmes em oração. Cada palavra proferida, cada silêncio respeitado, cada lágrima que desceu durante esta jornada contigo, foram sementes lançadas no solo da fé. E sabemos que nenhuma semente que passa por tuas mãos fica sem florescer no tempo certo. Hoje queremos te apresentar, Mãe, os sonhos que habitam este lar. Os que foram escritos em cadernos antigos, os que foram sussurrados em noites de esperança, os que surgiram no coração das crianças e os que já estão quase se apagando nos adultos cansados. Porque sonhar é uma linguagem do céu. E tu, que carregaste no ventre a realização da maior promessa, compreendes o poder de um sonho gerado com fé. Mãe, visita os projetos que foram abandonados por medo. As ideias que pareciam boas demais para alguém tão simples. Os dons que foram escondidos por vergonha ou comparação. As vocações que ficaram soterradas por pressões familiares ou frustrações acumuladas. Sopra a vida sobre tudo isso, Mãe. Porque ainda há tempo. Enquanto a vida há propósito. Se há um escritor nesta casa, que ele volte a escrever. Se há um professor, que ele volte a ensinar com paixão. Se há um artista,
que ele volte a criar com verdade. Se há um empreendedor, que ele sonhe com ousadia e equilíbrio. Se há alguém chamado para servir, que o serviço volte a ser prazer. Que cada dom encontre voz, forma, espaço. Tu que inspiraste santos visionários, missionários e humildes servos do dia a dia, inspira agora também esta casa. Que o trabalho não seja apenas sustento, mas missão. Que os estudos não sejam apenas cobrança, mas preparação. Que o servir não seja apenas rotina, mas entrega. Que a vida aqui seja movida por propósito, não apenas por obrigação. Mãe, visita também os jovens e adolescentes desta casa. Em um tempo onde tantas vozes competem pela atenção deles, que a tua voz seja mais forte. Que eles saibam que não nasceram por acaso, que sua existência é intencional, que suas lutas não são motivo de vergonha, mas parte de uma formação interior. Que cada crise carregue uma resposta, que cada dúvida esconda uma revelação. Dá direção a esses corações que ainda estão se formando. Dá paz àqueles que vivem a ansiedade do futuro. Protege seus caminhos das armadilhas do mundo. Que não se percam nas comparações das redes sociais, nem se frustrem por não corresponder às expectativas externas. Que saibam, ser quem são já é um milagre. E crescer em fé, caráter e verdade é o maior sucesso que podem alcançar. Maria, visita os mais velhos desta casa. Quantos, com o passar dos anos, deixaram seus sonhos para cuidar dos outros? Quantos abriram mão de suas vontades para manter a família de pé? Honra esses sacrifícios. Restaura o que puder ser restaurado. Traz de volta o brilho aos olhos. Que eles saibam que nunca é tarde para recomeçar, aprender, ensinar e sonhar de novo. Que cada ano vivido seja coroado com propósito renovado. Mãe, que esta casa seja uma estação de envio e não apenas um lugar de permanência. Que daqui saiam palavras que curam, atitudes que edificam, iniciativas que inspiram. Que esta família saiba que foi colocada aqui com uma missão. Que seus dons, talentos, experiências e até suas dores tenham um valor eterno quando entregues ao céu. E se há projetos travados por falta de recursos, envia, Mãe, o suprimento necessário. Abre portas onde havia parede. Levanta conexões. Confirma ideias. Ativa a criatividade. Que a bênção financeira venha não apenas como alívio, mas como estrutura para que os sonhos se concretizem com sabedoria. Que haja equilíbrio, responsabilidade, generosidade. Que a prosperidade não roube a simplicidade, mas realce a missão. Se há alguém que vive uma vida no automático, sem brilho, sem vontade, sem fé nos próprios passos, toca agora nesse coração. Que tuas palavras ressuscitem o que está adormecido. Que o céu volte a ser uma possibilidade viva. Que esta alma se levante com coragem para tentar outra vez. Que o medo do fracasso não seja maior que o desejo de ver o propósito florescer. E se esta oração está reacendendo dentro de você sonhos antigos, visões esquecidas ou dons que estavam silenciados, escreva com fé nos comentários: Maria, reacende os sonhos que o céu plantou em mim. E compartilhe esta oração com alguém que anda desanimado dos próprios projetos. Você pode ser o sopro que Deus quer usar para reacender a esperança. Mãe Santíssima, chegamos até aqui, mas sabemos, quando uma oração termina, a tua presença não vai embora. Pelo contrário, ela se instala, ela permanece, ela firma raízes. Porque tu não visitas apenas, tu habitas. Habitas os corações que te recebem com fé. Habitas os lares que te convidam com amor. Habitas as almas que te reconhecem como refúgio em meio à aflição. Não queremos apenas pedir. Queremos agradecer. Com lágrimas nos olhos e paz no coração, te dizemos: obrigado, Mãe. Por cada parte desta oração em que tua presença foi sentida, por cada resposta silenciosa, por cada lágrima transformada em consolo, por cada palavra que nos devolveu a esperança,
Tu estiveste conosco quando falamos de cura, de reconciliação, de propósito, de restauração. Tu nos acompanhaste na dor e na descoberta, no silêncio e na resposta. E agora, ao final deste percurso de fé, pedimos: permanece. Não apenas no momento da oração, mas no cotidiano, nos detalhes, nos gestos simples, nas rotinas, nos desafios, nas pequenas decisões. Maria, sela agora, com tua autoridade celestial, tudo o que foi apresentado ao longo desta oração. Cada pedido feito com fé, cada súplica de um coração aflito, cada nome mencionado em silêncio, cada lágrima que caiu enquanto a voz dizia: Amém. Que nada se perca, que tudo se eleve, que tudo seja acolhido pelo coração do teu Filho Jesus. Mãe da perseverança, fortalece-nos para continuar, porque há batalhas que ainda virão. Há respostas que ainda não chegaram. Há dias em que a fé será testada. Mas se estivermos contigo, não cairemos. Se tua mão nos sustentar, não afundaremos. Se teu olhar nos guiar, não nos perderemos. E se porventura, em algum momento, a dúvida tentar nos calar, que esta oração volte como eco à nossa alma. Que cada parte seja lembrada como promessa. Que cada palavra seja escudo. Que cada amém seja semente. Neste instante final, Mãe, queremos te entregar também os frutos que ainda virão. As curas que ainda vão se manifestar. As reconciliações que já começaram, mas ainda não se completaram. Os sonhos que foram reativados e ainda estão ganhando forma. As decisões que serão tomadas com sabedoria, porque tu intercedeste por elas. Tudo isso, colocamos novamente sob teu olhar. E se há alguém que orou conosco até aqui, mas sente que ainda falta algo, Mãe, completa a obra. Vai além do que foi pedido. Age onde nem conseguimos alcançar. Porque tu conheces as necessidades antes mesmo que saibamos nomeá-las. Tu não és uma presença simbólica. Tu és presença real, espiritual, firme, sensível e poderosa. Tu entras nas casas, nos relacionamentos, nas intenções, nos pensamentos, nos sentimentos. E onde chegas, nada permanece como antes. Por isso, Mãe, antes que esta oração termine, queremos te pedir mais uma coisa. Faz desta casa um lugar de milagre permanente. Que o que foi iniciado aqui hoje continue a crescer. Que a leveza sentida durante esta oração se torne parte da rotina. Que a paz se torne o novo normal. Que a fé seja cultivada como flor no jardim da alma. E se esta oração te tocou profundamente, se mudou alguma coisa dentro de você, se a presença de Maria foi real no seu ambiente e no seu coração, escreva com fé nos comentários: Maria, esta oração selou minha casa e meu coração. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de renovo. Pode ser que, através do seu gesto, um novo tempo também comece na vida dessa pessoa. E se você deseja continuar sendo parte desse mover de fé, onde orações não são apenas palavras, mas pontes entre o céu e a terra, considere se tornar membro do canal Oração a Deus. Este canal é uma missão. E cada novo membro fortalece essa missão, nos ajuda a levar orações como essa a mais corações, mais casas, mais vidas. Ao se tornar membro, você não apenas apoia, você participa. Você planta sementes de cura, de consolo e de restauração em muitos lares. E mesmo que você nunca veja todos os frutos, saiba, o céu conta cada um deles. Que o céu permaneça sobre sua casa, que tua alma continue em paz, e que a certeza de que Maria está contigo jamais te abandone. Amém.